Alguém consegue colocar para gravar, por favor? Já colocaram aqui. Ah, Valeu. tá bom. Obrigado aí quem colocou para gravar. Bom, então, do ponto de vista da anatomia macroscópica do eixo hipotálamo hipofisário, a gente tem muito pouca coisa a falar, porque é uma área muito pequena. A gente pode, se a gente for juntar hipotálamo e hipófise, a gente deve ter o quê? Uma área do tamanho de 2 ervilhas, um milho verde. É uma coisa extremamente pequena. Então, a gente tem muito pouco a acrescentar do ponto de vista macroscópico, né? Talvez a importância do eixo hipotálamo hipofisário seja muito maior do ponto de vista microscópico e do ponto de vista funcional, tá? Então, a gente sabe que é uma área muito pequena, na parte central do crânio, fica extremamente bem protegido, a gente vai ver isso aqui, tá? E a sua nobreza justifica essa proteção dentro, no interior da caixa craniana, bem na base do cérebro, e isso se dá a importância extrema que essas duas áreas, o hipotálamo, principalmente representado aí pelos seus núcleos repletos de corpos neuronais, e a hipófise por ser a glândula de maior importância no corpo humano, tá? Então, vamos lá. A gente sabe que o cérebro, pessoal, o encéfalo, desculpem, ele é dividido aí em cérebro, cerebelo e tronco cerebral. Então, o encéfalo a gente tem, dentro do encéfalo a gente tem dividido ali o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. Bom, o telencéfalo e o diencéfalo, que é a parte onde se encontra o hipotálamo, eles são provenientes do que a gente chama de prosencéfalo. E quando a gente vai pegar o diencéfalo, que é a nossa área de estudo hoje, a gente tem algumas áreas ali que a gente pode dividir o diencéfalo em tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo e terceiro ventrículo. O subtálamo, às vezes, vocês não vão encontrar descrito em algumas literaturas. Eu coloco o subtálamo aqui como uma área também do diencéfalo. Tá bem? O terceiro ventrículo, na verdade, é uma área, né? Vocês sabem que existe o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ventrículo, né? E é onde a gente encontra o líquor passando por ali. E vai estar justamente localizado, um espaço onde as paredes laterais do terceiro ventrículo é que vão ser ali o hipotálamo, a região do hipotálamo. Então fica em íntimo contato ali o líquor com o terceiro ventrículo, sendo delimitado nas suas paredes laterais pela essa região do hipotálamo. Então, embriologicamente, existe uma curiosidade que a hipófise, pessoal, ela é formada, na verdade, por dois tecidos, duas origens do seu tecido embrionário. O tecido do ectoderma, do neuroderma, desculpem, que forma a neurohipófise, e uma origem no endoderma. Tá? O endoderma vai formar a parte da adenohipófise. Então, durante o desenvolvimento embrionário, no teto da cavidade bucal, vai ocorrer uma invaginação, assim como nessa parte cefálica aqui do embrião ocorre uma invaginação, e depois ocorre uma separação do que mais tarde vai formar o teto da cavidade bucal, e aí a gente tem um tecido representando o endoderma, um tecido glandular, desculpa, um tecido glandular, que a gente conhece como adenohipófise. Então, aqui é endoderma, tecido glandular, adenohipófise, ou hipófise anterior. E aqui a gente tem um tecido neuronal do neuroectoderma, ok? Que vai formar a hipófise posterior ou neurohipófise. Então, vamos lá. Aqui, se vocês notarem, ocorre um envolvimento dessa parte que a gente vai chamar de infundíbulo por essa parte da adenohipófise chamado eminência mediana, ok? Vamos lá. Mas nós vamos ver isso mais detalhadamente. Quando a gente vai olhar essa área do hipotálamo, que está abaixo do tálamo, tá? E um pouco acima da hipófise,
ela faz relação direta com algumas estruturas aqui. Então, os limites anatômicos dessa área nobre, que está no centro, na base do cérebro, a gente vai encontrar aqui como importante. Os limites anteriores é a comissura anterior, que vai delimitar anteriormente o hipotálamo. Um pouco mais abaixo, num limite também mais inferior, porém anterior ao hipotálamo, a gente tem a lâmina terminal. Abaixo do hipotálamo, a gente vai ter o quiasma óptico e o túber cinéreo, que vai ser onde desce aqui o infundíbulo, a haste aqui, vamos dizer assim, da hipófise, ok? Então, quiasma óptico e o túber cinéreo, assim como a hipófise, a glândula mestra, ela vai estar no limite inferior do hipotálamo. E no limite posterior, a gente vai ter aqui a comissura rabenular, corpo pineal e a comissura posterior, delimitando essa área do hipotálamo mais posteriormente. Lembrando que essa área bem posterior, que faz fronteira com essas estruturas, é a região do epitálamo, ok? Então, aqui, vocês reconhecem isso aqui das demais aulas de neuroanatomia. A gente tem um corpo caloso aqui, que vai fazer, né, a comunicação dos dois hemisférios cerebrais. A gente tem o fórnis. Abaixo disso, a gente vai ter o tálamo, ok? Com aderência intertalâmica, que vai comunicar também os dois tálamos, de um lado do hemisfério cerebral e do outro. O espaço que existe entre o tálamo e o hipotálamo, entre um lado e outro, é o que a gente conhece como terceiro ventrículo, ok? O sulco silviano vai ser esse sulco aqui que vai comunicar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo, que está atrás da ponte aqui, ó. De um lado o cerebelo, do outro lado a ponte, tá bom? O tronco cerebral está aqui, né? Mesencéfalo, ponte e bulbo, ou medula oblonga. Então, olhando na ressonância, a gente consegue ver o mesencéfalo aqui, bem proeminente, né? Essa região aqui do quiasma óptico, aqui hipófise, né? Aqui a gente tem o corpo caloso, né? Uma substância branca aqui, ó, importante, substância cinzenta aqui no córtex cerebral, não é isso? O tálamo nessa região mais superior e o hipotálamo mais abaixo. Isso aqui é um corte sagital de uma ressonância magnética. Bom, aqui, aproximando um pouco mais essa anatomia para a gente entender, novamente, o tálamo aqui em cima, aderência intertalâmica, abaixo do tálamo, o hipotálamo, aqui está os limites anteriores, a relação anatômica com a comissura anterior e com a lâmina terminal, os limites inferiores, que vão estar aqui no quiasma óptico, ok? E aqui no túber cinéreo, ou na haste aqui da hipófise, e os limites posteriores que vocês viram aqui, que é essa parte das rabênulas, do corpo pineal e etc., dos folículos superiores, mais na parte do epitálamo, ok? Notem que existe uma relação muito próxima, então, do hipotálamo com o quiasma óptico e com a hipófise. E eu vou mostrar qual a importância disso daqui a pouco. Aqui, visto de forma posterior, a gente olhando aqui o tronco cerebral, o cerebelo cortado, se vocês notarem, pessoal, o tálamo, numa visão posterior, ele está aqui em cima, olha, de um lado e de outro. Essa fenda que existe aqui, esse espaço, é o terceiro ventrículo. As paredes laterais do terceiro ventrículo são formadas pelo hipotálamo. Ok? Isso aqui é a abertura do terceiro ventrículo. O quarto ventrículo vai estar justamente aqui, ó, onde tem esse losango aqui, ó. É o quarto ventrículo. Está à frente do cerebelo, né? O cerebelo está retirado aqui para a gente ter uma visão disso aqui, mas o quarto ventrículo é aqui. Está à frente do cerebelo e posterior a essa parte aqui da ponte, né? Dos pedúnculos cerebelares e do colículo facial. Aqui, para vocês terem uma ideia da visão da base, né, do crânio, onde está localizado também, estaria localizado aqui a hipófise, mas não aparece aqui. A gente tem todo um córtex, né, com substância cinzenta, e a substância branca, axonal, é essa parte mais interna do cérebro. E aqui estão os pares cranianos, e o nervo óptico está aqui, e a hipófise estaria justamente aqui, ó,
muito perto, muito próximo do quiasma óptico. Mais uma vez, a região onde a gente está estudando, que é o diencéfalo, né? Aqui a gente tem o tálamo numa parte mais superior e nessa parte mais inferior aqui, o hipotálamo. Essa setinha está apontando para cá, mas essa região aqui estaria mais para o epitálamo. Essa parte aqui, quase aqui na fronteira com a hipófise, seria o hipotálamo. Mais uma vez, o diencéfalo, ele mostrando o tálamo, o hipotálamo e aqui, como eu falei para vocês, o epitálamo, já no seu limite posterior do tálamo aqui, do diencéfalo. Mais uma vez, né? Muito próximo aqui o epitálamo à glândula pineal, ok? Aqui, o quiasma óptico fazendo uma relação anatômica muito próximo também com a glândula hipofisária, com a hipófise. E por que que isso é importante, pessoal? Já vou falar isso de uma vez. Porque aqui podem ocorrer alguns crescimentos tumorais, como o adenoma hipofisário, que quando ele começa a crescer, o paciente pode ser assintomático até que começa a ocorrer uma compressão do quiasma óptico. E aí o paciente começa a referir alterações visuais, ele faz exames oculares que estão completamente normais, mas quando você vai fazer uma ressonância ou uma tomografia, né, de alta resolução, você vai ver que existe um tumor fazendo uma compressão no quiasma óptico. O tumor mais comum aqui seria o adenoma pituitário ou adenoma hipofisário. Glândula pituitária ou hipófise são sinônimos, tá, pessoal? E quais seriam as funções do tálamo? Eu sei que aqui é nosso objetivo de estudo é o eixo hipotalâmico, mas o tálamo, ele tem uma função primordial e ele possui uma conexão muito grande com o hipotálamo. E como dizia numa mensagem bíblica, né, que dizia que nada chega a mim senão pela fé, quando existe um trecho bíblico que diz isso, aqui se a gente pudesse transferir isso para cá, e na época que eu tinha aula aí como vocês, o doutor Edson falava isso, eu não sei se ainda fala, ele dizia que nada chega em mim senão pelo tálamo. Por que que ele diz isso? Isso é o córtex dizendo isso para baixo. Porque todas as mensagens que vêm de baixo, eles só chegam no córtex, ou seja, o que ascendem pela medula, inclusive, só chegam no córtex passando por conexões que são realizadas no tálamo. Então, o tálamo exerce diversas funções, entre elas funções de sensibilidade, envolvendo integração dos sensores, modificação e retransmissão dos impulsos sensitivos do córtex, tá? Estão relacionados com a motricidade, tá? Diretamente envolvidos no circuito pálido cortical e cerebelo cortical, então ele está relacionado a essa parte de equilíbrio, essa parte de função motora também, em conexão com o cerebelo, que vocês sabem que vai ser a parte que vai ser, vamos dizer assim, o eixo principal dessa parte motriz e de equilíbrio e de coordenação motora, o tálamo também está envolvido nisso. Envolvido também com a questão emocional, em conexão com o sistema límbico no lobo frontal, ok? E na área pré-frontal também, tá? E as demais funções relacionadas a ativações e conexões com o próprio córtex. E o hipotálamo, pessoal, ele possui uma função muito especial no sistema nervoso autônomo, que também é chamado de sistema nervoso visceral, no sistema endócrino, então ele é uma glândula que interfere diretamente na hipófise, e a hipófise ela vai interferir em quase todo o nosso sistema endócrino, e também está relacionados a processos motivacionais, né? E também no sistema límbico. Tá? Então, aqui, fome, sede, o desejo sexual, tudo isso está relacionado também a conexões ali do hipotálamo com essas áreas. E qual o objetivo do hipotálamo interferir em tudo isso? É que o organismo sempre encontre-se no equilíbrio, na sua homeostase. Então, sempre que ocorrer alguma disfunção, alguma alteração hormonal, o hipotálamo vai ser acionado, a hipófise também, e com isso você vai ter secreção de hormônios que vão visar a homeostase, o equilíbrio do corpo. Então, aqui, quando a gente olha para o hipotálamo, a gente pode dividir o hipotálamo em várias regiões, em várias áreas, vários núcleos.
E esses núcleos hipotalâmicos, eles vão possuir diversos corpos neuronais, cada um com a sua função. Hoje, aqui para a gente vai falar de dois núcleos principais, tá? Que estão relacionados com a neurohipófise. A gente vai observar aqui o número 2, que são os núcleos paraventriculares, e o número 4, que seria o núcleo supraóptico. Então, esses dois núcleos, eles vão ter conexões diretas, se vocês observarem aqui, com a neurohipófise. Então, eles vão produzir principalmente dois hormônios, que a gente vai discutir aqui. Eles serão produzidos por esses corpos neuronais, tá? Por essas organelas contidas nesses núcleos aqui, tá? E aí eles vão ser transportados por vias axonais até a neurohipófise. E a neurohipófise vai então secretá-los na circulação periférica. Então, a neurohipófise, pessoal, ela não produz hormônios por si só. Ela simplesmente secreta hormônios que são produzidos nos núcleos hipotalâmicos paraventriculares e supraóptico. A adenohipófise não. A adenohipófise já é formada por um tecido do endoderma, que a gente viu na sua origem embrionária, é um tecido glandular, então são glândulas que estão aqui que produzem os seus hormônios e secretam os seus próprios hormônios. Obviamente que existem outros hormônios hipotalâmicos que vão estimular a produção desses hormônios hipofisários na adenohipófise. Mas ali eles são produzidos também e são secretados. Na neurohipófise, não. Na hipófise posterior ou na neurohipófise, os hormônios são armazenados e são secretados. Somente isso. Não ocorre produção hormonal aqui na neurohipófise. Então, tá lá. Então, a hipófise anterior ou o lobo anterior da hipófise é conhecido como adenohipófise, que é composta por um tecido glandular de origem do endoderma. O lobo posterior, ou neurohipófise, é formado por um tecido neural, é a pars neural. E ocorre aqui uma conexão do hipotálamo e dos seus núcleos com esses dois lobos da glândula pituitária, que a gente chama de infundíbulo, ok? Então, se vocês observarem, aqui estão, olha, núcleo supraóptico e núcleo paraventricular, corpos neuronais, produção dos hormônios aqui, que são conduzidos até essa parte distal, que a gente chama de PARS neural, e são excretados aqui na neurohipófise pela circulação porta que está presente aqui, e daqui isso vai para a circulação periférica. Eu vou mostrar depois a vascularização para vocês. Então, pessoal, quando a gente vai observar a localização da hipófise ou da glândula pituitária, ela está, como eu falei para vocês, na base do cérebro, bem escondidinha, e a sua nobreza, a sua importância, ela é tão grande que ocorre uma espécie de uma escavação no osso esfenoide. Esse aqui é o osso esfenoide, existe uma escavação que a gente chama de cela turca ou cela túrcica. E essa proteção dentro do osso esfenoide vai abrigar a hipófise aqui dentro. Então a hipófise ela vai descansar dentro dessa escavação no osso esfenoide. E se vocês notarem, isso está aqui, olha, no teto da cavidade bucal, nessa parte posterior aqui nasal. As conchas nasais estariam aqui, ele está posterior às conchas nasais. A gente vai encontrar essa parte aerada do osso esfenoide, chamado de seio esfenoidal, e atrás do seio esfenoidal a gente vai encontrar a célula turca ou célula túrcica. Então, pessoal, quando a gente tem um adenoma, um tumor de hipófise, o lugar mais fácil de um cirurgião, do neurocirurgião, abordar a glândula hipofisária, a hipófise, é por aqui. É por via transesfenoidal. Então, existe uma abordagem que você entra pela cavidade nasal, você abre o seio esfenoidal e aí você consegue ter acesso aqui dentro da célula túrcica pelo nariz, pelo acesso nasal, ok? É muito mais fácil do que se você tentar, através de uma craniotomia, ultrapassar todas as estruturas até você conseguir chegar aqui, você não conseguiria. Então, a abordagem pela hipófise é aqui, ó. É por via transesfenoidal, uma abordagem aqui pelo nariz, para você conseguir retirar um tumor desse
um adenoma hipofisário. Bom, aqui está invertido, como se a face estivesse de frente para cá. Então, aqui a gente tem o lobo anterior, tá? Que seria a adenohipófise, o lobo posterior, a neurohipófise, e aqui o núcleo supraóptico e paraventricular e as suas conexões neuronais, axonais, encaminhando os hormônios para serem secretados aqui, nessa parte distal. Mais uma vez, notem que existe uma vascularização capilar bem fina de arteríolas e vênulas, tá? Que formam esse plexo capilar aqui, responsável por fazer a irrigação sanguínea e a drenagem sanguínea dessas partes, tanto da neuro quanto da adenohipófise, e os hormônios são secretados nesse plexo capilar, e daqui eles vão conseguir atingir a demais circulação sistêmica, né? Então, aqui, quando a gente observa, a gente tem um plexo vascular grande aqui. Então, a gente tem uma artéria hipofisária superior, uma artéria hipofisária inferior, e ela vai se ramificar e vão dar várias arteríolas, tá? E o sistema venoso é o sistema porta. Não confundir, obviamente tem o mesmo nome, mas não confundir com o sistema portal lá do fígado. Aqui também a gente tem um sistema portal. Capilares venosos, né? Muito fininhos que fazem toda a drenagem venosa e arteríolas que fazem a parte da irrigação vascular. Artéria hipofisária superior, artéria hipofisária inferior. E pessoal, quando a gente está falando em hipófise na glândula pituitária, a gente vai ter diversos hormônios que são produzidos pela adenohipófise e pela neurohipófise. A adenohipófise é responsável pela produção aqui, ó, de prolactina, que vai ter uma atuação importante na produção do leite pelos alvéolos mamários, né? Pela glândula mamária. Então, a prolactina é responsável pela produção do leite, ok? A preparação da mama na mulher quando ela está se preparando para ter um neném, né, durante o período gestacional, a mulher tem a sua mama preparada pelos hormônios, pelas suas gônadas, né, tanto o estrogênio quanto a progesterona, mas a produção do leite em si, pelos alvéolos mamários, é através da prolactina, ok? O FSH e o LH, que estão diretamente relacionados nas produções dos hormônios gonadais, tá? No caso da mulher, da progesterona e do estrogênio, e no caso do homem, a testosterona. O TSH, que também vai estimular a glândula tireoide a produzir os hormônios T3 e T4, a tiroxina, que vocês conhecem também. O ACTH, que vai atuar lá no córtex da adrenal e também vai fazer uma série de produções de hormônios, do cortisol, mineralocorticoides, ok? E a neurohipófise, pessoal? Aqui sim, a neurohipófise, então, ela vai receber os hormônios que são produzidos no hipotálamo, nos núcleos paraventriculares e supraópticos. Esses hormônios, quais serão eles? Ocitocina ou oxitocina, algumas literaturas escrevem isso aqui com X, mas o mais convencional é ocitocina, com C, tá bom? E o ADH, que é o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. E esses dois hormônios, eles são produzidos no hipotálamo, são excretados pela neurohipófise, ou hipófise posterior, e aqui o ADH, ele vai ter uma função importante no que se refere à absorção de água pura, lá no túbulo contorcido, no tubo coletor, desculpa, no néfron. Então, o ADH, ele atua no néfron para fazer com que o indivíduo retenha líquido, retenha água. E isso tem uma função importante quando relacionado à manutenção da pressão arterial, na manutenção da osmolaridade, na manutenção da volemia. Então, quando o indivíduo ele está com, por exemplo, ele faz a ingestão de álcool. Por exemplo, o álcool, ele suprime o hormônio antidiurético. Então, é por isso, muito mais do que, às vezes, a água pura. Então, quando você tem um indivíduo que está tomando uma cerveja, principalmente o álcool de bebidas fermentadas, o indivíduo começa a tomar uma cerveja e o álcool inibe a produção do ADH. O que acontece? Começa a dar vontade da pessoa ir no banheiro direto,
não é isso? Toda hora dá vontade de ir no banheiro. O frio, a mesma coisa. Durante a temperatura mais fria, nós tendemos a ir mais ao banheiro do que na época do calor, onde a gente precisa reter líquido, porque o nosso mecanismo de transpiração é muito maior, a gente já perde mais líquido para o ambiente, então a gente tem um ADH mais atuante. Quando é na época do frio, isso acontece ao inverso. A secreção de ADH diminui, não é isso? E o indivíduo acaba urinando mais. Ok? Então, para vocês terem uma ideia de como é que funciona o ADH. E também tem uma função vasoconstritora, principalmente na circulação esplâncnica. Por isso que ele ficou depois conhecido também como vasopressina. Ok? E a ocitocina, pessoal? A ocitocina, ela está relacionada a uma série de coisas. Por exemplo, desejo sexual no homem, o orgasmo feminino está relacionado à ocitocina, o comportamento materno está relacionado à ocitocina. Então, tem muita coisa que está se descobrindo. Então, até mesmo aquelas mulheres que passam por períodos de depressão pós-parto estão relacionadas a alterações dos níveis de ocitocina. Tá? Então, a ocitocina, ela é estimulada pelo mecanismo de feedback pela sucção do mamilo pelo neném. Então, quando o neném ele começa a sugar o mamilo da mãe, o que ocorre ali? Ocorre um estímulo, um feedback positivo, que vai até a hipófise e faz com que o cérebro, o hipotálamo e a hipófise trabalhem para secretar mais ocitocina. E a ocitocina, ela está relacionada no processo de ejeção do leite. Então, a função da prolactina é produzir o leite e a função da ocitocina é ejetar o leite. E como é que a ocitocina faz isso lá no alvéolo mamário? Os alvéolos mamários, pessoal, eles são contornados ali por células mioepiteliais de músculo. E quando a ocitocina atua nessas células mioepiteliais, ocorre a contração dos alvéolos mamários. Com isso, você tem a ejeção do leite na boca do neném. Então, o neném suga o mamilo, estimula o mamilo, que por sua vez isso leva uma mensagem lá no hipotálamo, lá na hipófise, e com isso você tem mais secreção de ocitocina, e com isso você tem mais ejeção de leite, então você tem um feedback de retroalimentação positivo, ok? Você já deve ter estudado em fisiologia essa parte de feedback, né? Eu não vou ficar sendo repetitivo nisso, mas está relacionado a isso. E também tem uma atuação aqui, pessoal, olha essa setinha aqui, ó, apontando para o útero. Por quê? A ocitocina ela está relacionada à contração uterina. Então, durante o período de expulsão do feto, durante o parto normal, por exemplo, que a mulher entra em trabalho de parto, você tem as metrocístoles, né? As contrações uterinas que vão se tornando mais frequentes, e a ocitocina trabalha diretamente na produção, na atuação da contração uterina para que o neném encaixado na posição geralmente, né, occipito parietal, ele entre no canal do parto. E aí, quando a criança encaixa a cabeça no colo do útero e você tem a distensão do colo do útero para começar a abrir, existem receptores ali que captam essa pressão, baroreceptores, que vão fazer um feedback mais positivo ainda para mais produção de ocitocina para continuar o processo expulsivo durante o parto. Tá? Vocês devem se lembrar, vocês vão ter isso, na verdade, quando vocês estiverem estudando obstetrícia, vocês vão aprender que existe um reflexo chamado reflexo de Ferguson, se eu não me engano, que é justamente isso. É quando a cabeça da criança encaixa no colo da mãe, no colo uterino, existem baroreceptores que vão entender, como é que se diz? Vão compreender esse sinal de compressão ali e vão estimular, fazer um feedback positivo em direção à hipófise para que mais ocitocina seja liberada e com isso continuem as contrações uterinas para que a mulher consiga expulsar o feto. Quando isso não ocorre, se vocês aí têm algum parente que é ginecologista, obstetra, ou se vocês já viram alguma coisa desse tipo, você tem a ocitocina sintética que você pode fazer na mulher, em pequenas quantidades, para que você estimule a contração uterina e induza o parto da paciente. Então, aqui, ocitocina,
a vasopressina, o ADH, tem diversas funções importantes e eles são secretados pela neurohipófise. Então, aqui, de forma resumida, vocês obviamente vão aprender tudo isso em fisiologia e vão relembrar tudo isso, tá? Do que eu estou falando. Então, me perdoem se eu estou sendo um pouco redundante aqui, mas é só para a gente enriquecer um pouco uma aula que teoricamente seria muito simples. Então, aqui a gente tem hormônios hipotalâmicos, né? É o hormônio estimulador da prolactina, da tireotrofina, do que seria para a formação do TSH, né? O CRH, na formação do ACTH, e os hormônios gonadotróficos, né? Que estão relacionados à produção do FSH e do LH. E esses hormônios que são produzidos lá no hipotálamo, eles vão atuar aqui na adenohipófise para a produção de outros hormônios. Só que esses são produzidos na adenohipófise propriamente dito. Aqui é produzido no hipotálamo, aqui ó, hormônios hipotalâmicos. Então aqueles núcleos que a gente viu no hipotálamo produzem esses hormônios que por sua vez vão estimular esses outros hormônios aqui, que por sua vez vão atingir as glândulas-alvo e vão manifestar as suas funções, né? Aqui no caso a produção de prolactina interferindo na mama, o TSH na glândula tireoide produzindo os hormônios tireoidianos, aqui o ACTH no córtex da adrenal produzindo o cortisol, principalmente, o GH, que é o hormônio do crescimento, no fígado atuando na produção de outros hormônios responsáveis pelo crescimento celular também, fatores de crescimento insulina símile, que a gente chama, vocês vão aprender isso depois com calma. Isso aqui também, FSH, o LH, vão atuar lá nas gônadas, né? No testículo, no homem, né? Produzindo a testosterona, e nos ovários produzindo estrogênio e progesterona. Aqui no homem a testosterona, né? Não sei se eu falei errado. Então aqui, olha, núcleos hipotalâmicos, produções hormonais vão atingir a glândula hipofisária através desse sistema portal de veias, tá? Esses hormônios que são produzidos aqui, esses peptídeos, atuarão na estimulação dessas células glandulares a produzirem outros hormônios hipofisários, que por sua vez vão ser liberados na corrente sanguínea e vão atingir as suas glândulas-alvo. Então, aqui, só para exemplificar, o mecanismo de feedback positivo e negativo, a gente tem aqui a produção do hormônio corticotrófico, né, no núcleo hipotalâmico, vindo estimular a adenohipófise, que por sua vez produz o ACTH, o hormônio corticotrófico, que por sua vez vai produzir o cortisol. Quando os níveis de cortisol começam a aumentar muito, você tem um feedback negativo para frear a produção desses hormônios tróficos aqui. Quando ocorre a carência do cortisol, aí você tem um feedback positivo para que ocorra o aumento da produção dos hormônios corticotróficos. Então, existe um mecanismo de autorregulação, chamado de feedback, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Isso tudo sempre buscando o quê, pessoal? O equilíbrio do corpo, a homeostase. Se falta, vamos estimular para produzir. Se está sobrando, vamos frear para que pare de produzir, porque não há necessidade. Então, é um mecanismo de autorregulação extremamente inteligente, complexo e que serve para a manutenção da homeostase e para o equilíbrio do corpo. Ok? Isso tudo vocês vão aprender na fisiologia, não fiquem apavorados aí que eu comecei a falar um monte de coisa de fisiologia. Pô, mas essa aula de anatomia, você está falando de fisiologia? É porque, igual eu falei com vocês, a anatomia do eixo hipotálamo-hipofisário, ele é muito mais atrativo, ele é muito mais bonito do seu ponto de vista funcional, onde existe uma série, uma complexidade muito grande desses sistemas de produção hormonal, do que na sua anatomia macroscópica por si só, porque é uma área extremamente pequena, né, que não há muita significância em termos de características morfológicas macroscópicas, né, a não ser a sua posição da glândula hipofisária, se assim a gente pode dizer, mas existe uma complexidade muito mais no sentido funcional do que anatômico macroscópico. E aí, pessoal, vamos bater um papo agora? Vocês querem conversar? A ocitocina também, pessoal, ela está relacionada à maturação, à maturação dos pneumócitos. Existe uma substância chamada surfactante pulmonar que prepara esses alvéolos para quando a criança nasce, ela assuma
a sua capacidade de respirar e fazer a sua troca gasosa. E a ocitocina também está relacionado à produção de uma substância chamada PAF, lá nos pneumócitos 2, no recém-nascido também. Então é um hormônio que tem uma complexidade muito grande e não se descobriu tudo, viu? Até hoje sobre ocitocina e vasopressina. Tem muita coisa que ainda está sendo descoberto por desses hormônios da neurohipófise. E aí? Conversar? Vamos conversar mais? Entenderam a questão da produção dos neuro-hormônios? Vocês já devem ter ouvido falar, às vezes quando o paciente está com uma pressão baixa, né, está hipotenso, o pessoal na rua fala, coloca deitado, coloca sal embaixo da língua e levanta as pernas. Bom, levantar as pernas por quê? Porque quando você bota uma pessoa deitada a 0 grau e levanta as pernas, você facilita o retorno venoso do sangue dos membros inferiores em direção ao coração. E com isso você aumenta a quantidade de sangue que chega no ventrículo direito e, consequentemente, você melhora a volemia do paciente, a sua capacidade de ejeção e você pode melhorar a hipotensão do paciente. E por que... Oi. Isso que você falou tem relação com a oxigenação dos membros inferiores? Oxigenação dos? Membros inferiores. Sim. Porque quando você tem um volume sanguíneo que ele está distribuído em várias partes do corpo, ok? Quando uma pessoa faz um episódio de hipotensão arterial, ele fica tonto, porque acaba que a pressão, a pressão arterial média cai, e com isso você tem uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, a pessoa começa a ter turvação visual, tonteira. O que que você faz para você melhorar o aporte sanguíneo no cérebro? Você recruta o sangue, teoricamente, que está na periferia, em direção às áreas mais nobres, à parte central. Para você facilitar isso, você eleva o membro da pessoa, que com isso o retorno venoso, o sangue, ele retorna dos membros mais rápido para o coração, e daí ele pode ser enviado para o cérebro, para o próprio coração, para as coronárias, para o rim, e etc, entendeu? Para o pulmão. Então você melhora. Por isso que você eleva o membro da pessoa. E segundo, por que o sal embaixo da língua? Alguém sabe me dizer? Todo mundo já sabe, né? Fala assim, põe um pouquinho de sal embaixo da língua. Alguém já teve curiosidade de pensar nisso? Por que botar sal embaixo da língua? Por que não botar em cima da língua? Dá no mesmo? É por causa do plexo venoso. A absorção é mais rápida. É mais rápida. E outra coisa, né? O sal na ponta da língua é muito ruim, que a nossa papila gustativa, a nossa sensibilidade para sal fica justamente ali. Então a gente põe na base da língua, né? Embaixo da língua, ali no assoalho da língua, porque ali existe um plexo realmente venoso que é capaz de absorver esse sal. Você não sente tanto gosto de sal quando você põe ali embaixo, né? E outra coisa também, né? Quando esse sal é absorvido, você tem receptores de osmolaridade que vão acusar que a osmolaridade de repente aumentou. E quem que vai ser estimulado quando a osmolaridade aumenta? A hipófise. E aí a hipófise, ela vai liberar o quê? O ADH. E aí, ele sentindo que a osmolaridade do sangue aumentou, ele vai absorver água, água pura, para quê? Para que você diminua a osmolaridade sanguínea. E com isso você vai aumentar a volemia. Então, o sal embaixo da língua, indiretamente, óbvio que isso não ocorre de forma instantânea, isso demora um pouco, mas é porque você quer estimular o quê? O ADH. Você quer estimular a reabsorção de água pura, de água livre, para que você aumente a volemia e, consequentemente, restaure a osmolaridade do sangue. Não é legal? Bacana? Então, pessoal, ó, coisa melhor que vocês podem fazer nesse início, se dedicar à anatomia e fisiologia, porque isso vai ser a base de tudo, para a compreensão de todas as doenças e de tudo que vocês forem estudar mais para frente. Isso é muito importante. E aí? Mais perguntas, por favor? Entenderam a localização da hipófise,
na célula turca ou na célula túrcida, que é uma escavação óssea que ocorre no osso esfenoide, que faz relação anatômica direta aqui, ó, com o seio esfenoidal, que é preenchido por ar. Ok? Biase, só uma dúvida em relação a isso do sal. Hum. Aí aumenta a produção de ADH. Mas por que ajuda isso? Por que que ajuda o quê? Você colocar o sal? É, É porque quando você aumenta a quantidade de sal na corrente sanguínea, você está aumentando a osmolaridade do sangue. Quando você aumenta não, isso aí Hum. a pressão sanguínea também, né? Como é que é? Vai aumentar a pressão periférica do sangue. Sim, sim, vai aumentar a Mas pressão periférica. Aí ele vai aumentar a pressão, ADH, vai aumentar a pressão periférica por duas coisas, porque o ADH, que depois veio a reconhecer a propriedade dele fazer vasoconstricção periférica, ele vai atuar lá no mecanismo de renina-angiotensina, produzindo angiotensina 2 e com isso fazendo vasoconstrição, um ponto. E o outro é que ele vai atuar lá no túbulo contorcido, lá no túbulo coletor, desculpa, do néfron, fazendo a reabsorção de água livre. Então, ele vai aumentar a pressão por dois motivos. Porque ele vai fazer vasoconstrição periférica e porque ele vai absorver água no néfron e vai fazer com que ocorra o aumento da volemia no sangue. Se você tem vasoconstrição periférica e aumento da volemia, você tem aumento da pressão arterial. Concorda? entendi. Concordo. Bacana. Então, o ADH vai ter uma dupla ação aí. Tanto na absorção do túbulo coletor, lá no néfron, quanto na vasoconstrição direta. Então, são dois mecanismos que vão funcionar para aumentar a PA do paciente, a pressão arterial do paciente. Então, o pessoal, a produção de ADH, ela é altamente protetora, no sentido de salvar a vida do indivíduo, inclusive. Você tem uma situação onde o indivíduo passa por um politrauma, vamos supor, um acidente grave de moto, que ele tem múltiplas fraturas, está grave no hospital, a primeira coisa que vocês vão observar é que quando forem sondar esse paciente, passar uma sonda vesical para quantificar a diurese, se esse paciente está urinando, ele vai entrar imediatamente numa coisa chamada oligúria. Ele vai diminuir a sua produção de enzimas, de urina, graças ao ADH. Para quê? Para ele preservar líquido, preservar a volemia. Então, situações de hipotensão arterial, o que que vai fazer, o que que vai ocorrer imediatamente? Você vai ter altas produções de ADH, e esse hormônio antidiurético, ele vai atuar lá no rim, fechando, vamos dizer assim, grosseiramente o rim, para que pare de produzir urina, pare de eliminar líquido, para que ele consiga manter a volemia. Isso é fantástico. Ok? Então, se vocês observarem todo paciente no pós-operatório de uma cirurgia complexa ou um paciente politraumatizado, ele está oligúrico. Oligúrico. E se ele estiver no estado crítico, ele está anúrico, ele não urina. Aí você fala, e o rim dele parou. Não é que o rim dele, propriamente dito, parou. É porque a produção de ADH está altíssima. Para quê? Para que ele retenha líquido e não desperdice líquido jogando ele fora na urina para manter a volemia do indivíduo, para ele sobreviver. Lembra, o equilíbrio é sempre o objetivo, a homeostase. Foi bom você ter me perguntado, que vai me lembrando de conversar outras coisas na prática com vocês. Como é que isso funciona? Porque às vezes é chato, né, ficar estudando essas coisas só na teoria. O bom é você saber qual seria a aplicação prática das coisas que você se propõe a estudar. Isso é a melhor forma, inclusive, de você realmente aprender o conhecimento, ver a sua aplicabilidade e aí, através disso, você ter a curiosidade de estudar e procurar entender as coisas. É a única forma que você tem de assimilar as coisas de forma duradoura, né? Não de forma temporária, que é aquela memória de curto tempo, que vocês viram à noite estudando para fazer uma prova, quando a prova acaba, no final do dia você já não lembra de quase nada daquilo que você estudou, né? Então, vocês precisam entender que todo o processo de assimilação de conhecimento, de memorização, está diretamente relacionado ao sistema límbico também.
né? Quando você estuda aquilo que você gosta, a sua capacidade de assimilação aumenta muito. Por quê? Está relacionado com a parte emocional, motivacional. Então, está relacionado, sim, com o tálamo, com o hipotálamo e com o sistema límbico. Então, gostar daquilo que está estudando é o primeiro passo para que você consiga aprender. É impossível você tentar ensinar alguma coisa para alguém que não queira aprender. Isso não é possível, né? Então, isso sempre parte do pressuposto que você tem que estar aberto para que você consiga receber informações. Senão, se o canal estiver fechado, isso não vai acontecer. Ou vai acontecer de forma superficial, né? De forma bem temporária, né? A curto prazo. Você rapidamente vai descartar aquilo da sua cabeça de que você não gosta. Ok? Existem muita coisa boa, hein, na internet. Existe muito, hoje em dia um estudo que assim é fantástico e que cada vez as pessoas tomam mais conhecimento é a respeito da neurociência, né? Essa parte de fisiologia neuronal, né? Eles explicam todos esses mecanismos de como você deve fazer para você melhorar sua capacidade de estudos, como você deve melhorar sua atenção, memorização. Isso tudo é neurociência. E aí, pessoal? Só mais uma dúvida. Sim. Uma produção estimulada de ADH, ela Qual? teria alguma ação na produção de aldosterona também ou não? São separados. Não, a aldosterona é um mineralocorticoide, mas ele é produzido no córtex da suprarrenal. Mas assim, num caso Aí é de o igual ACTH. hipotenso e eu dou sal para ele para aumentar a pressão arterial. E Sim, eu vou estimular essa produção de ADH. sim, A a aldosterona produção de, também vai. isso, a produção de aldosterona também. Só que a aldosterona, ela tende a absorver sódio e eliminar potássio, não é isso? E isso ocorre no túbulo contorcido distal do néfron. Mas a aldosterona também está relacionada, sim, com a osmolaridade e com a volemia. Só que ela é um mineralocorticoide produzido no córtex da suprarrenal, atua no túbulo contorcido distal do néfron e o mecanismo de absorção de água se dá através, primeiro, da absorção de sódio. Ele retém sódio e elimina potássio. É outra coisa também, é outro hormônio também que estará aumentado num pós-operatório de uma cirurgia de médio e grande porte e num paciente, por exemplo, grande queimado, politraumatizado, ele também vai aumentar os níveis de excreção de aldosterona para que ocorra a absorção de sódio e com isso o indivíduo retenha água dentro do vaso sanguíneo, né, dentro da sua circulação. Beleza? Ah, obrigada. Aham. E aí, galera, vamos falar mais aí de hormônio. Alguém tem mais alguma dúvida? Uma coisa interessante também é que ocorre ali no hipotálamo, né? É que quando você tem o ciclo circadiano, como é que funciona a produção do cortisol? A produção do cortisol de manhã, você tem altos níveis de cortisol e à noite esses níveis baixam, tá? E por que que se dá isso? O ciclo circadiano também ele é controlado pelo tálamo. Então, de acordo com o grau de luminosidade do ambiente, você tem um aumento ou a diminuição de produção de cortisol. Por isso que as pessoas falam, olha, para você ter um sono tranquilo, descansar, é bom que você esteja num ambiente escuro. Porque quando as suas células fotorreceptoras na retina, elas captam a luminosidade, isso envia uma mensagem para o tálamo. Por isso que de manhã cedo, quando clareia o dia, é hora de acordar. O seu tálamo entende isso. Isso é o ciclo circadiano. E aí você tem o teto da produção de cortisol para isso. Né? Porque o cortisol é um hormônio anabólico, quer dizer, desculpa, o cortisol é um hormônio catabólico que ele vai fazer o quê? Quebra, né, naqueles vários processos metabólicos do fígado para fornecimento de glicose para as células. Né? Então vai estar lá na gliconeogênese, na glicogenólise, na glicogênese. Não é isso? Vocês aprenderam isso em bioquímica já? Já aprenderam? Bioquímica? Gliconeogênese? A produção de glicose através Sim. de
Através disso, então. Então, quando você tem uma baixa de glicose, você começa a quebrar o quê? Proteínas, aminoácidos, quebrar lipídios, ácidos graxos, glicerol, para que você tenha produção do quê? De glicose. E quem que estimula isso? Cortisol, né? E aí, galera? Querem lembrar? Se vocês quiserem lembrar de algum hormônio aí também, se eu não souber, a gente estuda. De repente eu posso ajudar também em mais alguma coisa. Aproveitar o nosso tempo juntos. Tô doido para as aulas voltarem a ser presenciais, viu? Dar aula olhando para um slide assim, parece que eu não estou falando com ninguém. E aí? Obviamente, pessoal, que essa parte de neuro não é a minha área de atuação profissional, né? Eu sou cirurgião geral, cirurgião oncológico. Minha parte é a parte de câncer, por isso que eu acabo não resistindo e falando do adenoma hipofisário. Mas, assim, a gente procura sempre a buscar uma motivação para estudar um determinado assunto. E quando me passaram essa aula lá atrás, não é uma aula que eu escolhi, essa aula foi escolhida para eu dar. Então, eu tive que, obviamente, estudar, me inteirar, relembrar coisas que eu já tinha visto, para que eu pudesse fazer essa aula, essa apresentação para vocês. Mas é muito bom, porque quando a gente estuda algo que não é do nosso dia a dia, mas que a gente entende a importância, como é uma importância muito grande o eixo hipotálamo hipofisário, acaba que você fica fascinado por entender como que uma parte tão pequena, tão diminuta do nosso cérebro, ela pode ser responsável por tanta coisa, né? Então, eu acho que estudando toda a anatomia que eu já estudei, tudo aquilo que a gente aprende, para inclusive passar para vocês, sem dúvida nenhuma, é a menor dimensão anatômica com a maior importância do corpo. Sem dúvida é o eixo hipotálamo hipofisário. E aí, pessoal? Vocês acham que a gente pode encerrar? Vou botar aqui para me olhar o carinho de vocês aí. Querem perguntar mais alguma coisa? Posso ajudar em mais alguma coisa? Mesmo que não seja da matéria? Por mim tá de boa, professor. Obrigado. Beleza, Eduardo. Obrigado a vocês. E aí? Pedro, Lucas, Del, Ana, Laura, Luísa, tudo bem? Tranquilo. Tudo certo, Bias. Valeu. Beleza. Obrigado aí, então. Qualquer dúvida, a gente volta a se falar no próximo encontro, tá bem? Bom